Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta ao nosso Trilha Senado Federal. Hoje nós vamos resolver mais algumas questõezinhas sobre processo legislativo, lembrando que esse é o nosso foco desse projeto. Quero também convidá-los a conhecer o nosso curso de questões comentadas e inéditas sobre o regimento interno do Senado. Esse curso ele está disponível para aquisição lá no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então para mais um bloquinho de questões, começando com a questão 189, uma questão muito fácil, cobrada no concurso da Prefeitura do Rio 2012, que diz o seguinte: segundo o texto expresso da Carta Magna, a Constituição poderá ser emendada por iniciativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, mediante proposta de, no mínimo. Bom, sobre o tema emenda à Constituição, nós vamos encontrar esse assunto, deixa eu só localizar aqui na minha Constituição. Olha só, processo legislativo, emenda à Constituição a partir do artigo 60. E lá no artigo 60, nós temos aqui quem são legitimados para iniciar aí, ter uma proposta de iniciativa de emenda à Constituição. Então diz o artigo 60 que a Constituição poderá ser emendada. E a questão aqui ela trouxe por iniciativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, mediante proposta de, no mínimo, 1/5 dos seus membros, 1/3 dos seus membros, 3/5 ou 2/3. Né? Olha só o artigo 60. A Constituição ela pode ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, opa, eu avancei demais, hein? Voltando. Do Presidente da República e de mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então aqui nós temos os legitimados para a emenda à Constituição Federal. E a única alternativa que vai ao encontro desse artigo 60 é a letra B, sem dúvida, 1/3 dos seus membros. Acertaram? Vamos para a próxima? Questão 190. FCC 2020, recente, hein? A respeito da medida provisória, é correto afirmar, essa questão é bacana, não é tão tranquila como a anterior. A. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria de direito penal, processo penal, direito civil e processo civil. Sobre a edição de medida provisória, nós temos no artigo 62 os temas em que é vedada a edição de medidas provisórias. Parágrafo 1º do artigo 62, vamos anotar aqui, diz que não pode ter medida provisória sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual civil. Não tem em nenhum momento direito civil. Direito civil, então, pode ter edição de medida provisória? Pode. Então, eu posso marcar a letra B, a letra A? Não. B. A medida provisória perderá a eficácia a partir da rejeição ou da não conversão em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. Olha só, o artigo 62, parágrafo 3º. Olha só o que ele prevê. Que as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. Então, a perda da eficácia é desde a edição. Desde a edição. Ok? C. A medida provisória poderá ser adotada por governador do Estado por aplicação direta e por extensão do artigo 62 da Constituição, mesmo sem previsão na Constituição do Estado. Para aplicação da medida provisória, lembre-se, é importante que haja previsão na Constituição Estatal, tá bom? Então, falsa também a letra C.
Letra D. Uma das novidades mais importantes introduzidas pela Emenda Constitucional 32 de 2001 é a imposição de prazos inexoráveis à tramitação parlamentar da medida provisória, o que visou a inibir a inércia decisória. Perfeito, pessoal. Nós temos prazos que são muito colocados na Constituição, né? Prazo de 60 dias, conforme prevê o parágrafo 3º. Esse prazo ele é prorrogado uma vez por igual período, né? Deve o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes, tá bom? Então a letra D está verdadeira. Letra E, é permitida a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, vedada na hipótese de rejeição. A letra E está incorreta. Por quê, pessoal? Se nós observarmos aqui o parágrafo 10 do artigo 62, nós temos o seguinte: é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, tá bom? Então o gabarito vai ser a letra D. 191 agora. O processo legislativo previsto na Constituição prevê diversos instrumentos normativos, dentre os quais as emendas à Constituição. No entanto, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de A. Intervenção federal, B. Situação de emergência, C. Reunião do Conselho da República, D. Afastamento do chefe do Poder Executivo ou letra E. Cumprimento de habeas corpus. Sobre o tema de não possibilidade de emenda à Constituição, o parágrafo 4º do artigo 60 diz que não vai ser objeto de deliberação a proposta de emenda que tente abolir forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal, periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. No parágrafo 1º desse artigo 60, prevê que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Dessas três situações excepcionais, a única que consta é intervenção federal. Artigo 60, parágrafo 1º. Vamos agora para a questão 192. Sobre o processo de emenda à Constituição de 88, considere as seguintes afirmações. Temos a primeira. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma legislatura. Não é na mesma legislatura, e sim na mesma sessão legislativa, que corresponde àquele ano, né? Então, falsa número 1. 2. A emenda à Constituição será promulgada pela Câmara dos Deputados com respectivo número de ordem. Olha só, diz o parágrafo 3º do artigo 60 que a emenda à Constituição ela vai ser promulgada pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado com respectivo número de ordem. Então, número 2 também falsa. 3. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. É isso mesmo. Verdadeira terceira, né? Um dos legitimados, então, são as Assembleias Estaduais. Correta, então, nós temos só a número 3. Cadê? Olha só, letra D. Ok? Assim a gente fecha o nosso Trilha do Senado de hoje. A gente volta, porque nós temos ainda muita coisa para tratar sobre processo legislativo e também revisar. Fiquem com Deus e até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.